Hello, guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E eu sei que eu estou sumida. E é tudo culpa minha, eu confesso que ajeitar a câmera, arrumar a iluminação, acaba me deixando um pouco desanimada pra gravar. Porém, estamos aqui novamente e hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Primeiro, novidade, eu estou casada, mas isso daqui é um vídeo para outro momento. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência no aeroporto de Toronto e de Montreal. As duas experiências foram totalmente diferentes e aí eu quero pontuar coisas que eu gostei em um, que eu gostei no outro, o que eu não gostei. E assim, não sei qual eu escolheria pra ir novamente. Se eu pudesse escolher, só vou passar pela conexão, né, fazer conexão no aeroporto de Toronto. Não tenho essa opinião formada ainda, porque os dois me deixou um pouco assim, sabe, apreensiva em alguns momentos. A minha primeira experiência foi no aeroporto de Toronto. E aí eu vou focar muito na imigração, né? Porque é a parte que eu realmente tive mais contato, visto que eu não andei muito nos aeroportos, eu não fiquei passeando, né? Embora as conexões foram até longas. Por exemplo, a primeira vez eu fiquei esperando em Toronto por 6 horas. Eu cheguei, desembarquei, né, de São Paulo até Toronto, e aí eu fiquei mais ou menos lá 6 horas. De manhãzinha até de tarde, né, esperando o meu próximo voo pra minha cidade aqui de Regina, em Saskatchewan. E aí, minha gente, como que foi a minha primeira vez? Pensa o seguinte, turista, vim fazer intercâmbio aqui no Canadá, sem saber o que esperar. Eu pratiquei, tipo, a entrevista, fiquei pensando, ai, se eles perguntarem isso, aquilo, sabe? Então eu tava muito apreensiva. E eu lembro que isso aqui foi a primeira vez no Canadá, então vamos lembrar que foi lá em novembro de 2023, tá? Eu cheguei aqui, acho que é 18 de novembro de 2023. O que aconteceu? Basicamente, quando eu pousei, né? Eu fiquei de madrugada praticamente, então eu cheguei por volta das 6 horas da manhã. Então o aeroporto estava praticamente vazio, apenas o nosso avião, pelo que eu percebi, assim, tinha chegado naquele momento. Provavelmente outros também, mas era bem pouquinho. E nisso eu lembro que eu fiquei caminhando com uma amiga minha que eu encontrei. Bom, eu fiz amizade no voo, né? Então ela virou minha amiga. Inclusive eu tenho até hoje ela no Instagram. Então a gente foi caminhando, só que ela ia ficar em Toronto. Então, a partir do momento que chega um momento que as pessoas do avião, eles vão se dividir. Por quê? Quem vai fazer conexão, por exemplo, no meu caso, que é conexão, vai para um lado, e quem vai ficar realmente em Toronto, né, vai para outro lado. Então a gente se dividiu naquele momento e eu fui para a parte da conexão, que são imigrações diferentes. Chegando lá, eu lembro o que aconteceu. Foi assim que eu fiquei, meu Deus, eu não quero mais fazer isso nunca mais. Eu lembro que em São Paulo mesmo eu ajudei uma senhora, né? E aí a gente se encontrou lá na imigração novamente, a mesma senhora que tava no meu voo. Ela foi visitar a filha dela, enfim. E ela tinha problema de audição, então ela não conseguia ouvir muito bem. E aí eu, na minha boa vontade, fui tentar ajudar ela, sabe? E eu lembro que quando eu entrei na imigração, o Percy, eu lembro até hoje que o Percy são horários diferentes, né, em Regina. Então, acho que 6 horas em Toronto era mais cedo em Regina aqui. Então era tipo um horário diferente. Eu não lembro se era mais cedo ou mais tarde, enfim, não lembro. Mas o Percy estava dormindo, ele acordou exclusivamente pra me comunicar, né? Pra poder me ajudar, me dar um suporte se eu precisasse, né? Tirar alguma dúvida de última hora. E aí eu tava muito tranquila. Cheguei assim na parte da imigração, falei, nossa, vai dar tudo certo. Tava bem confiante, né? Minha primeira vez. Tinha todos os meus documentos na minha pastinha. E aí eu lembro que eu cheguei e me deparei com toda aquela sala, só tinha as pessoas do meu avião, todo mundo foi pra uma máquina, porque hoje, atualmente, tem as máquinas que você já coloca todos os seus dados e aí não tem mais carimbo. Eu fiquei, não acredito que não tem carimbo mais, não acredito que meu passaporte agora vai ficar vazio. Mas enfim, né? E aí eu lembro que tinha os oficiais em frente a essas coisas. É como se fosse tipo uma sala grandona. Imagina uma sala cheia de máquinas espalhadas para que você possa ir lá. Eu lembro que tinha uma oficial, eu não sei se ela tava ajudando, mas pelo que eu vi ela não fez nada. Ela só ficou parada ali e de repente ela saiu. Quando eu olhei pro lado ela não tava mais ali. E nisso eu também lembro que na frente então tinha as pessoas, é como se eles estivessem tipo imagina um supermercado que tem um negócio assim, um negócio de banco, né, bem, porque eles vão ficar ali, porque você tem que passar por eles em algum momento.
Mas, a princípio, era só nas máquinas até o momento. E eu lembro que eu fui ajudar essa mulher. Preste bem atenção. Aí eu fiz o meu, só que, minha gente, o problema começou nesse momento. Porque eu fiquei com muito receio. Eu não lembrava quantos dias eu realmente ia ficar no Canadá. Eu sabia que eu tinha que colocar o tempo que eu ia ficar ali, né? Só que eu não fazia ideia se era mês, tipo, em quantos meses ou quantos dias. Não, na minha cabeça era tipo, tem que dizer do dia tal até o dia tal, sabe? Tipo, dias específicos, não a quantidade de dias. E aí eu fiquei, eita, pera, eu não contei. E agora, como que eu vou contar? E aí eu lembro que eu peguei meu celular. E nesse momento, eu olhei pro lado, não tinha quase ninguém mais na sala. Todas as pessoas, elas terminaram o processo delas, passaram pela migração e foi-se embora. Só ficou a senhora que eu falei que eu ia ajudar ela. Como que uma pessoa, olha, rindo de desespero, como que uma pessoa pensa, eu vou ajudar uma pessoa, sendo que é a minha primeira vez, minha gente. Olha, não dá não, viu? Eu fui tentar ser muito boa, quase que eu fico pra trás. E aí eu lembro que já começou aí a complicação, porque ela tava esperando, né, pra me poder ajudar ela, e eu fiquei desesperada, porque eu, de repente, mandei mensagem pro Pierce, Pierce, quantos dias? Eu comecei a contar no meu calendário, no celular, só que eu tava com muito receio de contar errado. Porque um dia errado pode ser que dê um problema, pode ser que eles compliquem a situação. Mas se você não falou que era tantos dias, você tá dizendo que é outro, sabe? E eu comecei a ficar muito assustada, porque eu sabia que dava uns 91 ou 90 dias, mas ao mesmo tempo contando, eu falei, será que eu conto errado? Então eu tava duvidando de mim. E aí, nesse momento já, ninguém estava na sala mais, só tava eu e a senhora. E aí eu olhei pra frente, os policiais, né, os oficiais da imigração, tudo me encarando. Tipo, o que ela tá fazendo? E como eu peguei meu celular, eu não sei se pode, eu não vi nenhuma placa dizendo que não é permitido o uso de celular. Mas o Pierce, do nada, falando com o Pierce, Pierce, me ajuda, Pierce, eu tô desesperada, eu não sei a quantidade de dias. E aí, eu contei, minha gente, mas como eu falei, eu tava muito nervosa, não tava confiando na minha contagem. E aí o Pierce também contou e eu confiei mais na dele do que na minha. Só que nisso ele falou, Fernanda, eu acho que não pode mexer no celular aí. Pra que ele falou isso, minha gente? Pra quê? Comecei a esconder esse celular, eu bem assim, ó, até levantar, eu bem assim, ó. Tentando mexer, o meu celular tá aqui. Eu tentando assim, ó, mexer no celular, tipo... Sabe, tentando olhar, ai, que situação de nervoso. Graças a Deus, deu tudo certo. Terminei, imprimi meu papel. E nisso eu fui ajudar a senhora. Aí é a parte 2 do sofrimento. Eu lembro que ajudando essa senhora, como ela não tinha problemas de audição, ela não conseguia ouvir muito bem, ela não conseguia entender o que eu tava falando. E eu comecei a gritar com ela, porque era o único jeito de comunicar com ela. Então eu comecei a gritar. E não tinha ninguém, só tinha nós duas naquela sala. E aí eu pensei, vou chamar outra pessoa, porque pode ajudar melhor ela, talvez. Nisso, pra quê? A pessoa não tava mais lá. A oficial que estava, acho que, ajudando, não estava mais na sala. Então, pronto. Aí eu comecei a pensar, eita, meu Deus, vão pensar que nós estamos juntas. E se essa mulher é uma mulher que tá carregando alguma coisa errada? Meu Deus do céu. Eu comecei a pensar tantas coisas, porque a gente não sabe. Mas pode ser que ela estivesse errada de alguma forma e eles falam, não, você tá ajudando ela, você pode estar vinculada a ela. E aí eu também, carregar o problema, né? Olha, só sei que, graças a Deus, deu certo. Terminei de ajudar ela imprimiu o papel dela, porque a gente precisa imprimir um papel. E graças a Deus, nesse aparelho, você tem a opção de colocar inglês ou português. E aí eu não quis nem pensar no inglês. Falei, vou colocar em português, pra não ter erro. Então, o que eles perguntam nessa máquina? Seus dados, quantidade de dias. Então, lembre-se, se você colocar, pense já nos dias certinho. Coloque a quantidade de dias exatos, eles precisam saber disso. O dia que você entra, o dia que você sai. E aí, outra coisa também, se você tá carregando líquidos, bebidas na sua mala, e coisas assim, bem, sabe, perguntas boas, porque é praticamente tudo não. E aí você imprime, e esse papel você precisa entregar para o oficial da imigração. Então a gente saiu dali, ela foi para um lado, porque depois disso eu nunca mais nem vi ela, e eu fui pro outro. Aliás, vi ela sim. Ô, senhora. Olha, eu te ajudei. Se você ver esse vídeo, eu te ajudaria de novo, mas não sei, viu? Enfim, ela foi pra um lado, eu fui pro outro, falei com o oficial, e aí eu já estava nervosa. Esse é o problema. Quando eu entrei nessa sala, nesse local, eu estava muito confiante. Mas a partir do momento que deu esses pequenos problemas, eu comecei a pensar tantas coisas na minha cabeça que eu fiquei muito nervosa. E aí, quando eu fui falar com o oficial, eu já estava bem nervosa. Aí eu tentei respirar, né? E aí, mas assim, ele foi muito simpático. Ele perguntou
o que eu ia fazer. Eu tinha uma carta convite, então eu já mostrei a carta pra ele. Falei, você precisa disso? Olha, tem aqui, você quer isso, sabe? Eu falei, não, tá tudo aqui, ó. Aí ele perguntou meu relacionamento com o Pierce, perguntou o que eu ia fazer ali. Eu falei assim, que eu vim pra estudar, pra conhecer, né, que é turismo, né. Enfim, perguntou coisas assim, e do nada ele falou assim, tá bom, pode ir. Aí eu, como assim, pode ir? Você não vai dar um carimbo aqui? Gente, é sério, como assim? Você não vai me dar um carimbo? Olha, que eu perguntei isso pra ele, minha gente, isso em inglês, eu falando com ele em inglês. Com o meu inglês naquela época ainda meia boca, né. Aí ele, não tem mais carimbo, só pra estudante não tem mais carimbo. Aí eu, como assim na minha vez não tem carimbo? Sabe? Ai, gente, eu sou tão assim, aleatória, brincando com o guarda. Eu falei assim, olha, meu inglês até que tá bom, né? Porque eu tô te entendendo. Aí ele falou assim, tá bom mesmo, não sei o quê. Mas enfim, foi bem, né, essa parte foi bem isso. Eu achei que eu ia ter algum problema, mas ele fez só essas perguntas. E aí eu ainda brinquei com ele depois. Deveria só cair fora, né? Mas não sei, eu acho que tava nervosa, aí eu quis brincar um pouquinho com ele. Mas ele foi super tranquilo também. E aí eu saí. Quando eu saí, foi um alívio. Aí passa de novo pela raio-x, né? Depois dessa parte da imigração, tem o raio-x, que aí eles vão ver. Eu lembro que a mulher da minha frente, a senhora, tava carregando doce de leite pra filha dela. Pegaram todo o doce de leite dela, porque era uma quantidade maior, não podia, na mala de mão, né? Pegaram o doce de leite dela, jogaram no lixo, ela ficou super triste. Mas foi basicamente isso. E aí eu fui procurar o meu guichê, né? Porque como eu tinha que pegar outro avião, então eu já fui procurar onde que era pra pegar o avião. E eu lembro que eu comecei a olhar pro aeroporto. Minha gente, que aeroporto lindo! É tão grande, eu fiquei assim, sabe? Como se fosse tivesse perdido a Alice no País das Maravilhas. Fiquei assim, alucinada, acho que é a palavra, né? Bem surpresa, né? Como bonito é aquele aeroporto. Aí, após isso, eu lembro que eu fui até um centro. Eu comecei a andar, minha gente, ir perguntando, olhando pros lados, pra procurar onde que era. Aí eu lembro que tinha um telão enorme com todos os voos que estavam acontecendo ou ia acontecer. Só que até o momento eu nem tinha olhado. Eu fui direto e eu vi que tinha um cara no centro, que é como se fosse um oficial, trabalha no aeroporto, que dá dicas ou informações, né? Aí eu fui falar com ele. Aí a gente começou. Eu perguntei pra ele onde que era, ele me deu a informação errada. Pra começar, me deu a informação errada. Porque ele falou assim: era pra ali, viu? Fui até o final, cadê? Ainda voltei e falei: olha, moça, você me deu a informação errada, viu? Isso tudo em inglês. Ainda falei pra ele que eu era brasileira, enfim. Foi muito tranquilo, ele me deu as informações. Ele falou assim: é verdade, desculpa, eu errei na minha informação, né? Pro outro lado. Mas foi bem tranquilo, então eu consegui me comunicar muito bem em inglês. Tem muitas informações no aeroporto, é bem iluminado. Me senti muito segura, acho que isso também é importante validar, né? E assim, depois que a gente passa da imigração, gente, olha, é um alívio, não tem mais, sabe, aquela coisa, aquela preocupação, né? E também foi super rápido. O que demorou mesmo foi porque a quantidade de dias, né, pra colocar essas informações bobas. Mas se não fosse isso, menos de... Acho que eu não fiquei nem 20 minutos na imigração pra começar. Foi bem rápido. Chegou, papum, te embora. E assim, aí depois eu fiquei só esperando mesmo o meu voo. Foi umas 6 horas. Eu fiquei sentada ali na sala, né? E aí foi aí que eu encontrei a senhora novamente, né? Mas ela foi um amor comigo. Ela veio porque ela tava procurando. E ela sentou do meu lado, porque ela ia pegar um voo. Não era o mesmo, mas horários próximos e era naquele mesmo guichê, alguma coisa assim. E aí, eu não sei, não é guichê o nome, eu esqueci o nome, mas ela ia pegar nesse local e aí ela ficou ali esperando comigo. Então a gente conversando, né? Ela até me deu um salgadinho, olha que coisa boa. Comi porque eu tava com fome e não queria gastar, porque é tudo muito caro. Mas foi basicamente essa minha experiência em Toronto. A câmera travou, eu não sei se terminou de gravar, porém eu vou continuar, depois eu vejo. E aí faço uns cortes. Mas continuando, com relação ao aeroporto de Montreal, eu cheguei o ano passado, foi a minha segunda vez, eu já fiquei direto, né? Então foi em julho de 2024. O que aconteceu? Acho que foi o mesmo horário, praticamente. Eu pousei por volta de manhãzinha, e aí eu fiquei esperando, e era pra me esperar menos do que eu esperei da outra vez, né? Minha conexão foi de 6 horas. Mas dessa vez era pra me esperar, tipo, acho que 2 horas, 3 horas. E eu fiquei, nossa, ufa, vai ser menos, né? Porque eu tenho o que fazer, minha gente? Esperar pra quê, né? Porém, o voo atrasou.
teve um atraso no voo, na minha conexão, na minha segunda conexão, né? No caso, meu segundo voo pra Regina. Esse voo atrasou. E aí, não tinha jeito, né? Eu fiquei mais tempo no aeroporto de Montreal. Chegando no aeroporto de Montreal, não gostei muito a primeira vez, no comecinho, assim, não achei muito, assim, nossa, o Toronto é mais bonito. Só que o que aconteceu? Eu cheguei no aeroporto e aí eu já logo procurei um banheiro, tava muito apertada, fui no banheiro, né, respirei, tava suada também, né, com maquiagem desde do outro dia, aí eu fui, sequei um pouquinho a cara, sabe, respirei. E nisso, continuei pra linha da imigração. E aí é a mesma coisa, né? As pessoas que vão fazer conexão vai pra um lado, que vai ficar em Montreal vai pro outro. E nisso eu segui o caminho das pessoas da conexão. Fui seguindo a linha, aí nós chegamos em um local enorme, também uma área bem grande, ampla, com todas as máquinas. E essa área é mais bonita do que a de Toronto. Eu achei muito mais chique, assim, a estrutura bem iluminada, bem mais bonita do que a sala da imigração de Toronto. Só assim, por questões de beleza mesmo. E é nisso, eu também senti muito mais suporte do pessoal que trabalha na imigração ali, né? De Montreal do que de Toronto. Porque Toronto tinha aquela mulher que eu nem sei se ela era ou não, né? Porém, em Montreal tinha uma pessoa lá ajudando, tinha um oficial na fila quando você já terminou de passar pelas máquinas, e também tinha outro oficial naquela parte de ficar sentado, que no caso a gente tinha que passar por ele, né? Porém, o oficial da linha, da fila no caso, já estava fazendo esse papel também de perguntar as coisas e liberar as pessoas para ser mais rápido, né? Então, eu senti muito mais suporte do pessoal de Montreal do que de Toronto, porque, né, basicamente não tinha ninguém lá pra poder auxiliar. Então, eu lembro que eu já sabia que tinha que colocar a quantidade de dias, né, então eu não tive esse problema. Cheguei, comecei a colocar minhas informações sozinha, foi bem tranquilo. Nisso, acho que tava pedindo uma foto e não tava conseguindo tirar minha foto, não sabia direito, porque tem que tirar uma foto. Tanto também lá em Toronto, viu? E aí eu perguntei para um moço que estava trabalhando ao redor, ele super atencioso, prestativo. Eu percebi, sabe quando você percebe no olhar da pessoa que ela tá, tipo, atenta pra ver se alguém precisa de ajuda? Porque muitas vezes a gente precisa de ajuda, a gente não pergunta, né? A gente tá, tipo, tendo uns problemas e a pessoa observando, ela percebe. E aí ela vem e fala: você precisa de ajuda? Então, eu percebi isso nele e ele veio conversar comigo, eu conversei com ele super me ajudou, eu entendi o que eu tinha que fazer. Terminei aquela parte, foi bem tranquila também. E aí, nisso, eu saí. Isso no mesmo local, viu? Eu saí da parte da máquina e fui direto pra linha. Na linha, é fila, tá? Fui pra fila que tinha todas as pessoas só esperando pra passar com o oficial, né? Porque ele precisa ver o papel e ele fazer umas perguntas. Esse oficial, gente, foi tão tranquilo. Ele só perguntou: vai fazer o que aqui? Quantos dias você vai ficar? Blá, blá, blá. Coisas mínimas. Aí eu mostrei pra ele meus documentos, falei que era que eu tava aqui pra passear, enfim. Mostrei tudo pra ele e ele: tá bom, pode ir. Só que eu nem cheguei a usar a minha carta, eu nem dei pra ele, porque ele só perguntou aonde eu ia ficar. Eu falei que era uma casa de família. E aí, coisa simples, só perguntou a quantidade, casa de família, enfim, e falou: pode passar, liberada. Foi muito tranquilo. Eu fiquei, gente, então eu amei. Por questões de suporte, de beleza nessa parte, de rapidez, Montreal, um ponto. E aí, continuando, depois dessa parte, nós continuamos. E aí, eu acho que tinha mais um papel que eu entreguei para um senhor. E eu continuei na fila, porque daí a gente ia passar pelo raio-x, né, pra ver nossas malas, enfim. Pois, minha gente, pois, o que aconteceu? Aí que vem, senta que lá vem história, senta. Eu lembro que eu estava nessa fila e eu falei: não, vai ser rapidinho, né? Porque em Toronto foi assim, ó, um piscar de olhos. Foi muito rápido em Toronto. Mas ali, minha gente, não foi rápido. Eu acho que eu fiquei mais de 1 hora esperando a minha vez pra passar na fila do raio-x, né? Pra ver as malas, enfim. Foi mais de 1 hora. E só tinha o nosso avião naquele momento, né? Era o pessoal do nosso avião. Então eu fico pensando se fosse muito mais. Então, às vezes a gente fala assim: ai, a conexão é muito longa, né? Mas às vezes é melhor que seja longa e aí você não tem a chance de perder o seu voo do que ser curta e aí você não dá tempo, né? Você perdeu o seu voo, que não sei qual que seria o procedimento, mas provavelmente dá mais trabalho, né? Então, eu falei: nossa, era melhor realmente, a conexão tá ótima. Então, como o meu voo também atrasou, então deu tudo certo.
Porque eu fiquei mais ou menos 1 hora só pra passar no raio-x. Nisso eu falei, nossa, mas tá demorando tanto, né? E nisso eu fiz amizade com um casal atrás de mim, né? Então a gente tava conversando, papapá, pipapó, pipipi, conversando bastante com eles, né? Sobre as experiências, se era quem que eles estavam visitando aqui no Canadá, enfim, tô trocando experiências, né? Nisso chegou a minha vez. Ai, gente, olha, parece que as coisas têm que acontecer comigo pra mim ter o que contar pras pessoas. Eu tô olhando às vezes pra cima pra ver se tá gravando. Parece que tem que acontecer comigo, sabe? O que aconteceu? Eu lembro que eu cheguei, né? Era a minha vez. E aí eu fui passando. E normalmente, tudo que é eletrônico, você precisa colocar pra fora. Celular, tablet, computador, notebook, enfim. Tudo que é eletrônico, coloca aqui. Chave, alguma coisa, coloca na maquininha pra você passar no raio-x. Outra observação, eu comprei na primeira vez eu comprei no aeroporto, lá em São Paulo mesmo, uns produtinhos que eu queria muito, da Victoria's Secret, que eu comprei, acho que era em dólar mais barato, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu comprei e era duty free. Duty free significa que você não precisa pagar taxas, imposto sobre o produto quando você compra no aeroporto. Então é ótimo, sai muito mais barato. Então eu comprei e estava com esse produto na minha mão. Pronto, só pensa nisso, porque também tem um pequeno probleminha aí. Basicamente, eu coloquei minhas coisas aqui e passei pelo raio-x. De repente. E eu era uma das últimas pessoas. Era eu, o casal, enfim. E acabou que as pessoas depois de mim passaram porque eu fiquei. Alguma coisa apitou. E eles começaram a olhar pro lado e falaram assim: não, você pode vir aqui comigo, por favor? E eu, tipo. Mas assim, não apitou quando eu passei no raio-x. Alguma coisa na minha mala ou ali não deu muito certo. Não deu certo. E eu fiquei assim, sem entender o que tá acontecendo. E eles falam em Montreal, uma coisa que é importante ressaltar aqui, que a língua principal deles é o francês, não é o inglês. Eles falam, sim, em inglês. Tanto é que quando eu passei, né, no raio-x e deu alguma coisa ali, né, que passou minhas coisas, não sei. Eles viram alguma coisa, não sei. Porque eles não me informaram direito, né? E era tipo umas 3, 4 pessoas de oficial, né? Nisso, ele me chamou e me perguntou: que língua você quer falar? Em francês ou em inglês? Qual língua que você prefere, né? E aí eu disse: inglês. Nisso, o casal da família já tinha passado também e ficaram me esperando, porque eles acharam: ela tá vindo. A gente tava conversando quando a gente passou, né? Então, eles ficaram conversando, né, me esperando na frente, enquanto eu tava ali conversando com o oficial. Aí nisso ele tava com os meus produtinhos que eu comprei no aeroporto em São Paulo, na mão, né, porque eu falei assim, aí foi aí que eu pensei, talvez o problema é o meu produto que eu comprei. Porque eu nunca tinha comprado, então eu não sabia o que estava acontecendo e ele também não tinha me explicado. E eu vi que ele estava passando os produtos, eu não sabia se era. Não sei por que eles fazem isso, mas pelo que eu entendi, tem uma máquina lá com eles e eles pegaram os meus produtos do Duty Free, né, da Victoria's Secret, e começaram a passar nessa máquina. Eu acho que é pra tirar, tipo. O alarme, não sei o que eles estavam fazendo, na verdade, não sei. Sei que eles estavam passando nessa máquina e um dos produtos não estava funcionando. Aí eu não sei se não tava. Não sei. Na minha cabeça parece que tem tipo um. Ai, não sei direito, minha gente. Não sei o que eles estavam fazendo. Sei que eles estavam passando nessa máquina e um deles estava com problema. E aí eu pensei, pode ser que seja o produto, então. Por isso que eles estão me chamando pra conversar no canto, né? Pode ser que seja isso. Não era. Ele começou a me perguntar coisas. Ele pegou um formulário, imprimiu o formulário. Ele tava super tranquilo, viu, gente? Super tranquilo. Aí ele começou a me perguntar várias coisas. Ele pegou um papel e nesse papel ele começou a perguntar: você tomou remédio de dor de cabeça recentemente? Aí eu, tipo, não. Mas dentro da minha. Eu disse não, minha gente. Mas dentro da minha cabeça estava tipo: eu tomei? E se eu tomei e eu não tô lembrada? Porque, gente, como que a gente vai lembrar, né? Se tomou ou não? Aí eu. Você trabalha com produtos químicos, alguma coisa? Aí eu, não. Aí ele começou a perguntar um monte de coisa. Coisas relacionadas à minha área de trabalho, se eu usei alguma coisa. E eu, minha gente, o que tá acontecendo? Eu fui respondendo, o que ele tava perguntando, eu fui respondendo. E tentando entender o que tava acontecendo. Aí nisso ele falou assim: tá bom, muito obrigada pelas suas informações. Você pode assinar aqui pra mim, por favor? Eu nem sei o que eu assinei. Eu só sei que eu assinei ele. Muito obrigada pela sua colaboração. Foi super simpático. Me agradeceu pela minha colaboração. E aí eu fiquei também, tipo, por quê? O que tá acontecendo? Nisso, uma senhora
uma senhora não, uma oficial, né, da imigração me chamou no canto. E aí ela falou assim, olha, eu preciso te revistar, alguma coisa assim. Aí eu olhei assim, tá bom, né? Aí você quer que eu tire meu tênis? Eu tava de tênis, você quer que eu, né? Aí ela começou, gente, ela começou a me revistar, começou a ver minha mão, assim, pra ver se, eu não sei, pra ver se tinha alguma coisa. Gente, o que tá acontecendo? Ela começou a revistar minha mão, né? Me revistou todo o meu corpo. Eu falei, você quer que eu tire o tênis? Eu posso tirar o tênis. Ela, não precisa. Né, revistou tudinho, passou um negócio em mim, passou tipo um aparelho na minha mão. Eu não sei se estavam tentando detectar alguma coisa. Eu fiquei, gente, meu Deus. E nisso, uma coisa que é muito engraçada. Eu olhei pro lado, cadê a família? A família varpou. Até porque, né, vai que eu tava com algum problema ou com alguma coisa errada, eles não querem estar vinculados a mim. Então, quando eu olhei pro lado, a família não queria mais... Olha, eles varparam, não tava mais nem ali. Eu não acredito, gente, que vergonha. Porque quando olha assim pro lado, as pessoas pensam que é alguma coisa, né? Tipo, nossa, essa pessoa tá errada. E eu não era a única, não. Tinha até um senhor também lá que foi parado. E assim, até aquele momento, eu não tinha entendido o porquê que eu tinha sido parada. Então, depois disso que eu terminei de passar ali com ela, deu tudo certinho, eu tinha assinado o documento, né, que eles pediram pra me assinar, não tinham o que fazer, eles falaram, tá bom, pode ir. Eu, é sério, tudo isso aqui, e aí eu posso ir. Não, claro que eu quero ir, né? Então, eu fiquei muito mais tempo, acho que eu fiquei 1 hora e 20 ali. E quando eu terminei, eu olhei pro lado, só tinha eu praticamente, e o senhor, que tinha parado ali também, coitado. Nisso, eu andando assim, né, sem entender, e o Pierce super preocupado comigo, sem saber se eu tinha sido reprovado na imigração, né, porque ele falou assim, ponta, ainda foi pra salinha. O que acontece? Quando eles suspeitam de alguma coisa, eles podem te enviar pra uma sala específica pra te fazer questionários e também olhar no seu celular, eles podem vasculhar seu celular, porque eles podem suspeitar de você alguma coisa, enfim, é possível isso acontecer. Eu tinha muito receio disso acontecer, minha gente, porque eu ficava, meu Deus do céu, né? Mas eu não tinha nada a esconder, né? Eu tava ali só, realmente, a passeio, né? E aí, enfim, tá tudo certinho, não devo pra ninguém, né? Se devo, não lembro, mas eu não devo não, viu? Continuando, eu saí super preocupada, tipo, cadê a Fernanda? Porque já passou de 1 hora, essa menina não saiu da imigração ainda. Ele super preocupado, né, que não deu certo. E aí eu, ainda assim, sabe, voando, eu estava realmente nas minhas nuvens, tentando entender tudo que aconteceu ali, o que eu assinei. De repente eu comecei a pensar, né, o que aconteceu, minha gente? Olhei pra minha bolsa, eu parei pra poder ver as coisas, olhei pra minha bolsa e eu... Vocês acreditam que eu olhei na minha bolsa e eu encontrei meu tablet dentro da outra bolsa, dentro da minha malinha, da minha bolsa de costa. Eu falei, não acredito, é o tablet. Foi o tablet que fez eu ter sido parada, foi o tablet. Só que daí eu falei assim, mas por que eles não olharam dentro da mala então, minha gente? Por quê? E aí, o que aconteceu? Sempre eu tirava o meu tablet e colocava pra fora. Em Toronto eu fiz isso, tanto na ida, tanto na volta. Em São Paulo também eu fiz isso, tem que tirar o tablet e colocar na mesa, né, pra fora, pra não dar problema. Só que eu não sei, na minha cabeça eles podem ver tudo no raio-x quando passa as malas, né? Mas por algum motivo, não sei, eles não viram nada, não sei, mas contatou alguma coisa estranha. E aí era o meu tablet. Eu conversando com o casal, como eu tava falando com eles, blá 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 blá, eu simplesmente esqueci de colocar o meu tablet na mesa, porque tava na bolsa. Simplesmente eu esqueci. E aí, assim, só que eu acho que seria muito mais fácil se eles tivessem olhado dentro da minha mala também, do que feito tudo daquilo, né? Mas foi basicamente isso. Então eu acho, até agora eu acho que foi o tablet, viu? Eu acho. Porque tava dentro e normalmente eu sempre coloco pra fora. Então eu acho que foi o tablet. Mas ainda assim não faz muito sentido, porque que, né, eles fizeram tudo aquilo ao invés de olhar pra minha mala. Mas enfim, né? Passou. Daí depois dessa parte eu fui procurar o meu lugar, né, onde que era o meu... Eu falo guichê, mas não é guichê que fala, mas pra pegar o segundo avião, né? E aí eu fui no banheiro de novo, porque eu tava já cansada, né, daquele momento. E aí eu procurei e aí eu percebi que o aeroporto, essa parte, não é tão longo não, não é muito grande. Porque assim que eu saí da imigração, só tem um caminho reto e aí tinha os guichês assim, as salas, né, que você vai pro cantinho pra poder pegar outro avião. E eu logo encontrei a minha, já sentei num lugar ali, fiquei sentada esperando, porque eu não queria mais nem sair dali. Aí sentei pra respirar, né, conversar com o Pierce, e aí foi bem isso praticamente, depois que, né, meu voo tava atrasado, esperei ele, peguei o avião.
Uma das coisas que aconteceu também de diferente dessa vez, né? Que na minha cabeça eu ia chegar mais rápido. E fora que esse avião que eu peguei, ele era muito pequeno. A minha mala de 10 quilos, normalmente eu coloco em cima. Aí eu entrei no avião, tentando colocar essa mala, essa bendita, abençoada mala em cima. Eu não conseguia, minha gente. Simplesmente era tão pequeno esse avião, eu nunca vi um avião tão pequeno, que não cabia. Minha mala é de 10 quilos e não cabia de jeito nenhum. Eu fiquei super preocupada porque, né, tinha que tirar a mala e ir lá na frente. Falei com a aeromoça, moça, minha mala não cabe, não tá cabendo. Ela, você pode deixar a sua mala aqui comigo. Aí ela pegou minha mala e colocou, tipo, dentro do avião, numa salinha, alguma coisa assim. Eu, nem aí, minha gente. Eu falei, chegando em paz, chegando segura em Regina, é o que importa. Então foi basicamente isso. Com relação à parte de imigração, prefiro de Montreal do que a de Toronto, mas com relação à parte de raio-x, que também tá ligada, né, um pouquinho, mas ainda são diferentes, prefiro 1000 vezes de Toronto do que de Montreal. Com relação à beleza, né, tamanho, prefiro de Toronto do que de Montreal, embora a parte de Montreal ali da imigração é mais bonito, viu? E foi basicamente isso, minha gente. E aí, na espera também, esperando meu voo, eu fiz amizade com uma senhora que ela mora em Los Angeles, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Fiquei super amiga dela, conversei bastante, ela mostrou fotos dos filhos dela, porque onde eu vou, eu converso com todo mundo. E faço amizade. E eu acho que isso é muito interessante. Todas as vezes que você for pra algum lugar, converse com as pessoas. Porque você troca experiências, você aprende uma palavra nova. Ela me ensinou algumas coisas em francês. Eu falei pra ela que eu quero começar a aprender francês. E eu estou aprendendo francês agora. Então foi muito bacana, sabe? Passar o tempo ali conversando com ela. A gente jogou baralho, brincou, falou da família dela. Foi muito interessante. Eu pratiquei muito também o inglês. Então eu acho que isso é importantíssimo. E foi isso, minha gente. Eu sei que ficou um pouco confuso. Não tem uma linha, né, bonitinha esse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha experiência, provavelmente outras pessoas têm experiências diferentes, né? Cada pessoa é diferente e, né, o momento, as pessoas que trabalham ali são diferentes também. Continuando assim, outro detalhe, né, com relação às pessoas, eu senti que as pessoas de Toronto são mais amigáveis do que as pessoas de Montreal, tá bom? Uma coisa assim, das pessoas que eu lidei, assim. É lógico que se a gente pensar um por um, tem uns que foram em Toronto, talvez não foi tão assim, né? Mas em Montreal foram mais amigáveis. Só que na quantidade, no total, Toronto, né, ganha em sua grande maioria, as pessoas que eu me comuniquei lá, né, foram muito mais amigáveis do que, isso falando das pessoas que trabalham no local, tá? E do que as pessoas de Montreal. Eu lembro que até na imigração, tava ali no raio-x conversando com o pessoal, eu perguntei, eu preciso ver meu voo, né, porque não sei que horário que é agora, não sei, né. Perguntei pra eles se tinham alterado alguma coisa, aí eles meio que olharam assim um pra outro, tipo, sabe, com uma cara meio estranha. Não sei, né, às vezes eles estavam só normal, é o jeito deles mesmo. Mas eu não senti que eles eram tão amigáveis, embora o cara que eu tava assinando o papel, né, que pediu, ele foi super simpático e respeitoso comigo, né, muito educado. Mas, porque o respeito, né, ser respeitoso, né, é muito diferente também de ser amigável, né. Mas, enfim, eles não estão ali também pra ser meus amigos, eu sei muito bem disso, tá, então só ignorem, é só um comentário à parte mesmo. E é isso, meus queridos, eu espero ver vocês nos próximos vídeos. E se você também quiser me acompanhar em outras redes sociais, eu também estou no TikTok e no Instagram, muito mais no Instagram. Então é isso, até mais!